Nossa Herança, capítulo 15. Principais datas do movimento adventista. Primeiramente, estudamos o desenvolvimento da obra em amplas pinceladas cronológicas. Então, consideramos suas várias fases de atividade e seus componentes geográficos para obter um quadro mais claro. Mas nossa igreja não se desenvolveu em fases nem em segmentos, seguindo um padrão coordenado e metódico. Ela cresceu à medida que o Espírito de Deus impressionou a mente de homens de diferentes lugares, de diferentes maneiras, a suprir as necessidades da comissão do Evangelho. Geografia, fases, conceitos e pessoas estão todos entrelaçados, através do crescimento da história, criando uma forte rede de fé na breve volta de Jesus que circunda o globo. A seguir, damos um resumo cronológico abreviado para fácil referência. Obviamente, a questão de espaço limita sua integralidade, e algumas regiões talvez desejem acrescentar datas que lhes sejam importantes. Seção 2, 1755 a 1843. Este é o período que levou a uma conclusão as profecias bíblicas referentes a este tempo e levou o cristianismo a uma encruzilhada. 1755, terremoto de Lisboa. 1780, dia escuro. 1782, nascimento de Guilherme Miller. 1792, nascimento de José Bates. 1793, início da era das missões protestantes. William Carey viaja para a Índia. 1798, fim da profecia dos 1260 anos. 1804, Organização das Sociedades Bíblicas Estrangeiras e Britânica. 1807, missionário protestante enviado à China, Robert Morrison. 1813, missionário enviado à Birmânia, Adoniram Judson. 1816, missionário enviado ao sul do Pacífico, John Williams. 1817, missionário enviado à África, Robert Moffat. 1827, nascimento de Ellen Harmon, mais tarde White, em Portland, Maine, Estados Unidos. 1831, Guilherme Miller, Joseph Wolff e outros começam a pregar sobre o segundo advento. 1833, queda das estrelas. 1839, Josué Himes se une a Miller. A pregação penetra cidades grandes. 1840, Himes publica o primeiro periódico sobre o advento. Livingstone navega para a cidade do Cabo, África. 1842, Charles Fitch produz diagramas proféticos. Tiago White começa a pregar. 1843, proclamação da mensagem, o clamor da meia-noite em preparo para o segundo advento. Seção 3, 1844 a 1852. Um período formativo e de sacudidura para os que criam na iminente segunda vinda. Começaram a tomar forma os elementos que logo mais seriam usados para a montagem de uma organização forte. 1844. O grande desapontamento. Descobertas as verdades sobre o sábado, Washington, New Hampshire e o santuário Hiram Edson. O dom de profecia foi dado aos remanescentes. Primeira mensagem pública via telégrafo enviada por Samuel Morse, que realizou Deus. 1845, José Bates, J.N. Andrews e outros aceitam o sábado. 1846, Tiago e Ellen White aceitam o sábado. 1847, visão sobre o sábado é dada a Ellen White. 1848, primeiras reuniões gerais de observadores do sábado. Six Sabbath Conferences, visão sobre o começo da publicação de um pequeno periódico. 1849, publicação do primeiro periódico A Verdade Presente, a Sociedade de Publicações Review and Herald começa aqui. 1850, primeira edição da Review and Herald e Sabá. 1852, primeira publicação de Youth Instructor, publicação da primeira lição de escola sabatina, autoria de Tiago White. Seção 4, 1853 a 1863.
Com o crescimento, surgiu a necessidade de uma estrutura. Junto com a necessidade veio também um plano, dado em resposta à oração. 1853, emissão de cartões de identidade para pastores, organização da primeira escola sabatina, estabelecimento da primeira escola de igreja, como Martha Binton como professora, Urias Smith se une ao escritório da Reviel. 1854, realização das primeiras reuniões campais por Longbourn e Cornell. 1855, sede muda-se para Battle Creek, Michigan, construção do primeiro prédio para Reviel. 1859, adoção do plano de doação sistemática. 1860, adoção do nome de Adventista do Sétimo Dia. 1861, organização da primeira associação em Michigan. Reviel and Herald é incorporada a Battle Creek. 1863, organização da Associação Geral e primeira assembleia realizada, tomados os primeiros passos referentes à reforma de saúde. Seção 5, 1864 a 1873. A janela no mundo dos desafios começou a abrir-se aos adventistas do sétimo dia. Missionários foram primeiramente enviados à Califórnia, via Panamá, pois a ferrovia transcontinental só foi aberta em 1869 e aos Estados Sulinos. 1864. Concessão aos adventistas da categoria de não combatente na Guerra Civil. 1866. Primeiro sanatório-hospital em Battle Creek. Primeira revista de saúde. 1868. Primeiros obreiros enviados à Califórnia. Primeira campal. 1869. Formação da primeira sociedade de tratados, folhetos e de missionários. John Herzberger pede um missionário para a Europa. 1872. Morte de José Bates. Publicação de Adventist em dinamarquês nos Estados Unidos, estabelecimento de escola em Battle Creek, que se tornará o primeiro colégio da denominação. Seção 6, 1874 a 1878. A janela agora inclui muitos países, vários idiomas, inúmeras instituições são acrescentadas, e por volta de 1880 o número de membros atinge 15.570. 1874. J.N. Andrews vai à Suíça. Publicação de Sinais dos Tempos. 1875. Estabelecimento da Sociedade de Publicações. Pacific Press. 1876. França ouve a mensagem do terceiro anjo. Organização da primeira igreja na Alemanha. Publicação do primeiro periódico europeu. 1877. J.G. Matson, primeiro missionário enviado à Escandinávia. 1878. Primeira oferta de escola sabatina é coletada para o campo missionário. Ings e Longbourn vão à Inglaterra. Seção 7, 1879 a 1904. Por volta de 1904, 24 anos mais tarde, temos mais membros fora da América do Norte do que o total de membros em 1880. Durante esse período, a mensagem do terceiro anjo alcançou a Austrália, África, Índia, América do Sul, Golfo do México, China e ilhas do Mar do Sul. O trabalho foi expandido de 7 para 22 idiomas. Uma nova geração de jovens encontra sua oportunidade e missão. 1879. Harry Fenner e Luther Wallen organizam a primeira sociedade de jovens para trabalhar em favor de seus colegas. 1880. Primeiros batismos na Inglaterra. Primeira associação fora da América do Norte, Dinamarca. 1881. Primeiro colportor. J. A. King. Morte de Tiago White. 1883. Início do treinamento de enfermeiras em Battle Creek. Morte de J.N. Andrews. 1885. Primeiros missionários enviados à Austrália. Ellen White visita a Europa. 1886.
Início da obra nas Ilhas Pitcairn. Organização da primeira igreja na Rússia. 1887. Primeiros missionários enviados à África. Cidade do Cabo. Primeira campal na Europa, Noruega. Colportores penetram a Guiana. 1888. Abraham LaRue vai para Hong Kong. Assembleia Histórica da Associação Geral em Minneapolis. 1889. Primeiros missionários enviados a Turkey e Barbados, Organização da Sociedade de Liberdade Religiosa. 1890. SS Pitcairn navega as águas do sul do Pacífico. Publicação do primeiro Manual de Liderança Jovem. 1891. Ellen White vai à Austrália. Estabelecimento da obra no México, América Central. 1892. Início da obra na Finlândia, Brasil e Jamaica. Organização da Associação do Cabo. Publicação de Caminho a Cristo, primeira sociedade de juvenis na Austrália. 1893. Obra penetra Malawi, Índia, Trinidad, Falklands, Malvinas. Estabelecimento do primeiro colégio fora da América do Norte. Atualmente, Colégio Heldenberg, na Cidade do Cabo. 1894. Início da obra no Chile. Organização da primeira União na Austrália. 1896. Primeiro missionário enviado ao Japão. Início da obra de saúde na Austrália. 1897. Início da obra na Bélgica e Islândia. Estabelecimento do Colégio Avondale, na Austrália. 1898. Obra penetra o Peru e a Hungria. Publicação do livro O Desejado de Todas as Nações. 1900. Obra penetra a Indonésia, Sumatra e Ilhas Virgens Britânicas. 1901. Organização da primeira igreja na Escócia. Obra penetra Porto Rico. A.G. Daniels é eleito presidente da Associação Geral. Impressão do cartão de membro dos missionários voluntários. 1902. Primeiros obreiros enviados à China. Estabelecimento da missão de Malamulo. Incêndio no hospital e editora em Battle Creek. 1903. Sede é transferida para Washington, D.C. Obra penetra Tanzânia e Espanha. Organização da missão no Panamá. 1904. Início da obra na Romênia, Portugal e Equador. Primeiro converso coreano no Japão. Publicação do Manual da Sociedade de Jovens. Seção 8. 1905 a 1923. A obra agora se expande tão rapidamente que estamos enviando quase 2 missionários a cada semana, média de 96 por ano, e o Ministério Jovem começa a funcionar por conta própria. 1905. Primeiro missionário residente enviado à Coreia. Primeiro evangelista enviado ao Haiti. Organização da primeira igreja em Cuba. Organização da missão no Peru. Início da obra nas Filipinas. 1906. Organização da missão do Uruguai. Obra penetra o Quênia. 1907. Criação do Departamento de Jovens Missionários Voluntários com M.E. Kern como diretor. Primeira publicação da Morning Watch, Meditação Matinal na União Central, Estados Unidos. Iniciado o padrão de realizações, precursor das classes progressivas. 1908. Início da obra em Papua Nova Guiné e Guatemala. Início do curso de leitura juvenil. 1909. Primeiros conversos conhecidos na Grécia. Estabelecimento do Home Study Institute, Instituto de Educação à Distância. Início da Sociedade de Missionários Voluntários Juvenis. 1911. Realização de reuniões em tendas na Palestina e Israel. Organização do primeiro clube precursor dos desbravadores, Clube dos Tacoma Indians, Maryland, Estados Unidos. 1912. Primeiros conversos na Bolívia. Início do Departamento de Comunicação, como Press Bureau. 1913. Ellen White envia sua última mensagem à Assembleia da Associação Geral. 1914.
Primeiros conversos em Bornéu. Início das lições da Sociedade dos Juvenis como precursora das classes de desbravadores. 1915. Morte de Ellen White. W. H. Branson, eleito presidente da União Sul, com 28 anos de idade. Início do Plano de Ano Bíblico para Adultos. 1917. Início do Plano de Ano Bíblico dos Juvenis. 1918. Filial do Trabalho Missionário Doméstico se torna um departamento da Associação Geral. Atualmente é Departamento de Escola Sabatina e Ministério Pessoal. Publicado o primeiro Júnior Manual. 1919. A adoção do voto da Lei da Sociedade de Missionários Voluntários Juvenis. 1920. Harriet Holt, eleita primeira líder de juvenis no Departamento de Jovens. 1922. Incêndio no Tabernáculo Daime de Battle Creek. Morte de S.N. Haskell. Início das classes progressivas para missionários voluntários juvenis e jovens, amigos e companheiros para as juvenis e guia e líder para o clube Conrad Band, um clube de liderança dentro da Sociedade de Missionários Voluntários. Uniformes e lenços são sugeridos. 1923, surgimento da ideia do livro Mensagens aos Jovens, desenvolvimento do curso de enfermagem do lar como precursor das especialidades. Seção 9. 1924 a 1946. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial não parecem impedir a mensagem do terceiro anjo, pois a semente semeada pelos pioneiros e regada pelo Espírito Santo continua a produzir frutos. 1924. Morte do último elo com os pioneiros. J.N. Logbore, apresentada a Semana de Oração dos Missionários Voluntários. 1925. Realização do primeiro acampamento de jovens na Austrália. 1926. HMS Richards inicia a transmissão do programa de rádio. Primeiros acampamentos de jovens nos Estados Unidos. Moças em Wisconsin, rapazes em Michigan. 1927. Estabelecimento do hospital na Zâmbia. Impressão do Manual dos Juvenis em espanhol e chinês. 1928. Apresentação de 16 méritos vocacionais, especialidades. Lester Bond se torna diretor dos juvenis da Associação Geral, primeiro Congresso de Jovens, Alemanha. 1929, a Associação Sudeste da Califórnia abre acampamento de desbravadores. 1930, H.T. Elliott substitui Kerr como diretor do Departamento de Jovens da Associação Geral. Acréscimo de classes progressivas preliminares, aventureiros. 1931, lancha de Léo Hallowell Luzeiro 1 é concluída e começa a navegar o rio Amazonas. 1932, publicação do Manual da Igreja, publicação do Manual de Líderes de Acampamento. 1936, União Central dos Estados Unidos adota uniforme completo para as unidades de missionários voluntários jovens. 1937. Estabelecimento do Seminário Teológico, Estados Unidos. 1938. Publicação do Manual de Guia. Publicação dos Ideais para Juvenis, por Bond, baseado nas frases do Voto e da Lei. Organização do Clube de Desbravadores na Califórnia, por Lawrence Paulson. 1939. Formação do Clube de Jovens Advent na Suíça, introdução das especialidades avançadas, estabelecimento do Colégio do Oriente Médio no Líbano. 1941. A Voz da Profecia se torna um projeto denominacional. 1942. Experiência de Lawrence Skinner com os pioneiros no Nordeste do Pacífico. 1945. Publicação da primeira meditação por L.H. Wood e primeiro acampamento de verão em Porto Rico. 1946. Primeiro clube de desbravadores patrocinado por uma associação em Riverside, Califórnia, tendo como diretor Francis Hunt. John Hancock, diretor de jovens da associação Projeto Triângulo, lançamento da compilação de EGW Evangelismo.
Seção 10. 1947 a 1959. Termina a Segunda Guerra Mundial. A igreja se reorganiza e reconstrói em muitos lugares. Estruturas da sociedade são alteradas e inicia-se a Idade Moderna. 1947. Primeiro Congresso de Jovens da DNA em São Francisco. Organização da Associação Internacional de Temperança. Composição do Hino dos Desbravadores por Henry Berg. 1948. Confecção da Bandeira dos Desbravadores por Ellen Hopes. Adoção de coordenadores de área dos desbravadores. 1949. Primeiro Congresso de Juvenis no Colégio La Sierra, com o pastor John Hancock. Estabelecimento de hospital no Paquistão. 1950. Primeiro programa de televisão Fé para Hoje, Clube de Desbravadores adotado pela Associação Geral com Lawrence Skinner, tornando-se o primeiro diretor mundial de desbravadores. Primeira Feira de Desbravadores na Califórnia. 1951. Estabelecimento do Hospital Malute em Lesoto, a classe de Master, companheiros, se torna Master Guia. 1953. Início do lançamento do SDA, Comentário Bíblico Adventista, Congresso Pan-Americano de Jovens em São Francisco, impressão do primeiro número do Manual de Guia, primeiro Campuri de Desbravadores em Massachusetts, primeiro Clube de Desbravadores em Porto Rico, sob a direção de Eliezer Melendez. 1954. Organização do primeiro Clube de Desbravadores na ilha de Trindade, no Caribe. 1955. Organização do primeiro Clube de Conquistadores, Desbravadores em Espanhol, em Lima, Peru, sob a direção de Nercida Ruiz, com D.J. Von Pauli como diretor de jovens. 1956, a adoção pela Associação Geral do Programa de Evangelismo Voz da Mocidade. 1958, adição de classes avançadas ao currículo dos desbravadores, introdução da medalha de prata. 1959, número de membros da Igreja Mundial atinge a marca de 1 milhão. Primeiro estudante missionário enviado pelo Colégio Columbia Union, organização do primeiro Clube de Desbravadores em Zimbábue e no Brasil. Seção 11, 1960 em diante. As pessoas começam a referir-se à frase como nos dias de Noé, a febre do milênio e o Y2K, ano 2000. Preocupa corações e mentes da sociedade. É tempo de Jesus voltar. Há um novo senso de urgência. O evangelismo se adapta à tecnologia e é transmitido ao globo via satélite. 1960. A Universidade Andrews substitui o Seminário Teológico realização do primeiro Campuri em nível de União em Lone Pine, Califórnia. 1961. CME se torna a Universidade Loma Linda. 1962. Introdução do plano Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Novo curso de 60 horas para treinamento de líderes dos desbravadores. 1963. John Hancock se torna diretor mundial dos desbravadores. 1966. Início dos aventureiros em Hartford, Connecticut, sob a direção de Rita Vital. 1967. Estabelecimento do Departamento de Mordomia. 1969. Congresso Mundial de Jovens em Zurique, Suíça. 1970. Insight substitui a Youth Instructor. O número de membros da igreja atinge 2 milhões. Léo Ranzolin, brasileiro, eleito diretor mundial dos desbravadores. 1971. Primeiro Campuri em nível de divisão. Suécia, divisão norte-europeia e África Ocidental, atualmente transeuropeia. 1972. Primeiras tentativas de evangelismo coordenado mundialmente. Missão 72, primeiro Campuri da divisão euro-africana, Áustria. 1974. Primeiro Campuri de Desbravadores da União das Antilhas. 1975.
Primeiro Campuri da Divisão Sul do Pacífico, Austrália, 1976. 50º aniversário de acampamentos dos missionários voluntários. Realização de acampamento jovem na maior altitude do mundo. Elevação de 4.900 metros em Ticlo, Peru, com 20 candidatos à classe de Líder Master. 1978, primeiro Campuri da Divisão Sul Asiática, Índia, substituição de missionários voluntários por jovens adventistas. 1980, organização da Divisão África Oceano Índico. Mike Stevenson, sul-africano, é nomeado diretor mundial dos desbravadores. Léo Ranzolin é nomeado diretor mundial de jovens, o primeiro não-americano a ocupar o cargo. 1983, primeiro Campuri na Divisão Interamericana, México. 1985, primeiro Campuri na Divisão Norte-Americana, Colorado, início da experiência com os ministérios combinados no Departamento de Ministérios da Igreja. 1986, Malcolm Allen, australiano, é nomeado diretor mundial dos desbravadores, Congresso Pan-Africano de Jovens em Nairobi. 1988, introdução da edição especial da Bíblia para os desbravadores, revisão do currículo dos desbravadores. 1989, aceitação do Clube de Aventureiros pela Associação Geral, passando a ser adotado no mundo inteiro. 1990, estudo Valogenesis entre os jovens iniciado na DNA, seguido pela DSP e outras divisões, em respostas a mais de 50 mil jovens a perguntas sobre valores morais e espirituais. 1993, Convenção Mundial de Evangelismo Jovem em Praga. 1994, primeiro Campuri na Divisão África Oriental nas Cataratas de Vitória. 1995, Baraka Muganda, Tanzânia, é nomeado diretor mundial da Juventude Adventista. 1996, primeiro Congresso de Jovens na DSP em Brisbane. 1998, primeiro Campuri de líderes em nível de divisão na DSA, Chile. Primeira Convenção de líderes em nível de divisão na DNA, Califórnia. Início de importante revisão das especialidades, incluindo a introdução de uma 8ª categoria nova, Saúde e Ciências. 1999, Campuri, Discover the Power, Descubra o Poder, em Wisconsin, celebrando 50 anos dos desbravadores, com 22 mil participantes de todos os continentes. A essa altura, o número de desbravadores é igual ao de total de membros da igreja no ano de 1959, 40 anos atrás. O número total de membros da igreja agora ultrapassa os 11 milhões. 2000. Projeto Impacto Esperança 2000 em Toronto, Canadá. 2001, Reunião de Liderança de Jovens em Nível Mundial, no Brasil. 2003, Reunião de Evangelismo e Serviço Jovem em Nível Mundial em Bangkok, Tailândia. 2008, Reunião de Evangelismo e Serviço Jovem em Nível Mundial em Taiwan, China. 2010, Gilbert King, Ilhas Maurício, é eleito líder mundial dos jovens adventistas.